Opa, professor Felipe Fontoura falando com você mais uma vez aqui do canal Dev Samurai. Para quem não conhece, eu sou autor do blog devsamurai.com.br e fundador do curso chamado programardozero.com.br. E hoje eu estou falando aqui com você para falar que um assunto bastante perguntado por mim, que é como que eu continuo estudando mesmo depois de formado. E é estranho comentar que apesar de já ter feito 10 anos que eu me formei, literalmente na faculdade, entrei em 2001 e concluí em 2006, porque eu fiz engenharia da computação, são 5 anos, eu estudo muito mais do que eu estudava naquela época. E esses dias, assistindo uma palestra do professor Pierre, ele comenta o seguinte: no Brasil existem milhões de alunos, mas pouquíssimos estudantes. Tá? E esse é o gancho que eu vou usar para falar nesse vídeo de hoje, que é a diferença entre ser aluno e estudante. Como assim? No vídeo, o professor Pierre comenta o seguinte, que o ato de você estar lá na sala de aula, né, olhando, você está numa posição, vamos dizer assim, de recebedor daquela informação. Né? Ou seja, numa posição que você só recebe e, dependendo do seu perfil de aluno ou até da dinâmica da aula do professor, ele nem pergunta para ninguém, você não interrompe ele. E logo depois que você sai dessa posição, né, que é sala de aula, você vai para a posição normalmente de estudante, que é aí que a grande maioria das pessoas falham miseravelmente. Elas acreditam que só pelo fato delas estarem em sala de aula já significa que elas estão aprendendo. Ou seja, elas praticamente jogam fora todo aquele momento que ela ficou em sala de aula, que era o momento dela ser então estudante, para consolidar aquilo que ela viu, porque é muito complicado, vamos dizer assim, para nossa mente, né, ficar ali num processo passivo, só pegando aquela informação e depois não fazer. Pensa com você, você acha que a sua mente, você acha que o seu cérebro vai ficar guardando informação que é inútil? Ele não vai, né? Não estou falando que não é importante, só estou falando que não é útil para aquele momento. E muitas vezes o que ele vai fazer? Vai guardar até a época da prova e vai jogar essa informação no lixo, literalmente. E todo aquele tempo que você investiu e até dinheiro vai fazer o quê? Vai ser jogado fora com aquele conteúdo. E essa dica, não sei se você já exercita, que é: vou para a sala de aula e depois eu completo com exercício, com dinâmica na minha casa ou nossa hora de estudo. Se você está na faculdade, legal. Se você não faz isso, você já pode aplicar imediatamente no curso. Mas a pergunta é: como que eu, por exemplo, faço para estudar mesmo depois de ter terminado a faculdade? Ou seja, eu não tenho mais um tutor, não tenho mais um professor para falar o seguinte: vá nessa linha. Bom, eu utilizo N métodos para poder adquirir conhecimento, em que os métodos mais que funcionam melhor para mim livros. Eu, por exemplo, eu tenho um Kindle aqui, acho que não sei se dá para ver. É um livro, para quem não conhece, é um livro virtual, um livro digital, que você tem ali a sua biblioteca. E eu hoje tenho uma vida um pouco mais diferente no sentido de estrutura, porque hoje eu tenho filho e tudo mais, e antes eu tinha a possibilidade de ter um escritório só pra mim, tudo bonito, mas hoje não tenho essa possibilidade. Então, além do Kindle e economizar muito espaço de livros, porque eu gosto muito de ler, ele pode andar sempre comigo. Então isso é bem legal. E um outro tipo de aprendizado que eu utilizo muito também são cursos livres. Como assim um curso livre? Curso livre é aquele curso do que um autor vai tratar, né, de um assunto muito específico, que normalmente ele é extremamente especialista, e ele já vai trazer uma solução prática que funciona para você. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque você não vai querer ficar lá escutando 200 horas de videoaula para você conseguir resolver um problema que você tem que resolver para amanhã. Por isso que eu gosto. Então o que normalmente eu faço? Eu procuro nos livros, acho as informações que eu preciso e depois vou procurar em um curso, alguma coisa nesse sentido, além das outras informações que o curso traz também, como por exemplo rede de alunos, rede de estudante, o contato direto com o professor, porque se você compra
normalmente o curso daquele professor, você pode estar em contato com ele. Ele vai ser muito mais receptivo do que se você simplesmente perguntasse lá no Twitter dele, ou mandar seu e-mail, qualquer coisa do tipo, até porque todos esses cursos têm uma área para alunos, em que você pode interagir com outros alunos e também você pode interagir com o professor. E eu uso muito, inclusive no meu método chamado Programar do Zero, muitos alunos também acabam vindo para esse curso justamente por ele ser extremamente focado. Ele vai ensinar uma pessoa a programar em menos de um mês, mesmo se ela não sabe ainda a lógica de programação ou tem dificuldade com isso. De que jeito? Fazendo um exercício lúdico. Lá nesse curso chamado Programar do Zero, se você ficou interessado, acessa aí o site programardozero.com.br. Eu ensino tudo isso através de um jogo lúdico. E você também pode pegar esse exemplo para, vamos dizer assim, reforçar o seu conhecimento, porque você pode aprender, né, ficar só ali na teoria e ter que colocar isso em prática. Coloque em prática, todo dia faz o exercício. Se você foi hoje lá e aprendeu na faculdade, ou aprendeu um assunto novo, por exemplo, algoritmo, né, ou estrutura de dados, não tem jeito, você vai precisar exercitar isso daí. Só que, na verdade, o que eu percebo é que o grande desafio não é nem consumir esse tipo de material. O grande desafio é você conseguir organizar. Porque, como eu comentei, na faculdade, o professor ele te dá uma ordem certa. Ele te dá uma apostila e fala assim, ó, vai por esse caminho, segue essa trilha, né? Muitas vezes até um trilho, você nem tem possibilidade de variar isso aí, e você vai seguindo e o professor vai sendo o seu tutor, mostrando para você um caminho. Quando você está aprendendo sozinho, existe N possibilidades de você, vamos dizer assim, se perder. Né? E até por isso, novamente falando do Programar do Zero, eu tenho um mapa de estudo que eu entrego depois o mapa de estudo quando a pessoa termina o curso, para ela seguir. Por exemplo, eu quero seguir na área de games, então toma aqui as matérias que você precisa estudar, os assuntos que você precisa se aprofundar para você seguir por aí. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade de ter esse mapa. Então, o que eu faço, né, quando eu estou estudando N materiais diferentes, de N fontes diferentes? Eu uso uma metodologia chamada GTD, que é do Get Things Done, do David Allen. Esse cara, ele basicamente fez uma metodologia que diz o seguinte: você tem uma caixa de entrada, você tem um inbox, que ele fala. E lá, tudo que você tiver na sua mente, você vai descarregar nesse inbox. E você pode anotar num papelzinho, você pode, por exemplo, anotar no telefone. Tem aplicativos que são GTD também, GTD, tá? Depois se você quiser procura aí na internet, eu posso também deixar links nas descrições do vídeo. E é interessante porque tudo que você tiver de ideia, você joga no inbox, sem fazer nenhum tipo de critério de filtro. Simplesmente joga da sua mente e descarrega para lá. Por quê? Porque você vai conseguir criar um alívio cognitivo. O que é um alívio cognitivo? Basicamente, você vai tirar do seu HD e descarregar no meio físico, né? Você vai deixar a sua memória um pouco mais livre para outros tipos de assunto mais importantes naquele momento. E depois que você colocar nesse... Eu falo jogar no bom sentido. Depois que você descarregar o que está no seu HD no inbox do GTD, o que você vai fazer? Uma vez por semana, eu faço isso uma vez por semana, você vai categorizar. E daí você vai perceber o seguinte, que de repente aquela ação cabe num determinado projeto, ou então aquela ação é uma ação pontual, por exemplo, eu preciso ir ao dentista. Então não tem como, você vai ter que marcar tal dia ir ao dentista. Então você vai pegando toda aquela informação que está lá toda desorganizada e vai estruturando, transformando em cronograma, compromissos de agenda, né? E qualquer outro tipo de atividade que você precisa estar exercendo. Tá certo? Então isso daí é o que eu faço para categorizar. E depois, para poder sumarizar, porque eu não vou ficar lendo o livro de novo, não vou ficar lá consultando todo o material de novo, o que eu faço? Eu faço um mapa mental. O que é o mapa mental? Imagine um mapa que tem um nó aqui no meio, né? Ele tem um objeto central, que é o assunto central que você está tratando. Por exemplo, se eu estiver estudando um livro, sei lá, Java avançado, colocando aqui um assunto qualquer, tá? Certificação em Java,
ou então Ruby on Rails, sei lá, é o assunto principal que você está estudando. Ele vai ter várias ramificações e cada ramificação ele vai virando um nicho mais especializado e assim um nicho mais especializado. Ou seja, se você pegar esse mapa mental e você consumiu aquele conteúdo e bater o olho no mapa mental, automaticamente a sua mente vai fazer o quê? Lembrar daquela parte daquele conteúdo. E toda vez que eu termino de consumir um determinado conteúdo, pode ser um livro, um curso ou qualquer coisa que for, o que eu faço? Eu faço esse mapa mental. E é tão legal que dependendo do livro que você estiver lendo, se é um livro um pouco mais assim famoso, vamos assim dizer, é muito provável que alguém já tenha feito esse mapa mental para você e eles disponibilizam isso na internet e vai ficar mais fácil ainda porque você não precisa fazer. Aliás, se você não entendeu, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição do vídeo um mapa mental, um exemplo de mapa mental para que você possa, vamos dizer assim, verificar e entender mais ou menos o que é se você não conseguiu entender ainda. Legal? Então é isso. O que eu faço? Eu exercito, faço a prática para não ficar só um aluno, né? Ser também um estudante. O que eu faço em seguida? Categorizo isso utilizando a técnica GTD, a técnica do inbox e depois a revisão desse inbox. E depois, para poder, vamos dizer assim, sumarizar e eternizar esse conteúdo, eu deixo isso guardado no computador, porque o computador é ótimo para armazenar grandes volumes de dados. Eu armazeno isso num mapa mental, que vai ser o mapa mental meu de estudo ou de consulta posterior. E de repente eu até posso imprimir aquele mapa mental, vai ser uma folha de sulfite que é todo aquele conteúdo, sei lá, daquele livro que você leu de 300 páginas ou do curso que você fez de 15 videoaulas. Legal, pessoal? Então se você gostou do vídeo, se você achou útil essas dicas, clica aí no gostei, no cantinho da tela. Tá? Deixa seus comentários aí se você tem alguma coisa para adicionar. E se você ainda também está um pouco perdido, vamos dizer assim, em como aprender a programar, acessa aí programardozero.com.br e eu tenho certeza que esse método vai te ajudar. Legal, pessoal? Então fica assim, muito obrigado.